Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Amém. Então, o tema da nossa meditação hoje é viver com perspectiva de eternidade. Nós estamos no mês de novembro, que é o mês que a gente reflete sobre os novíssimos, e então somos chamados, a meditar, a aprofundar essa nossa compreensão sobre a nossa vida e sobre como estamos vivendo, nos preparando para a eternidade. Esse tempo nos lembra disso. A vida, às vezes, ela nos parece um turbilhão, corremos o tempo todo. Pensa no dia de hoje, por onde andaram, tantas coisas que fizeram, com certeza muitas. Trabalho, família, preocupações, talvez alguns problemas apareceram, contas para pagar, começo de mês tem bastante, né? Projetos, tudo isso é bom, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa vocação no mundo. Mas no meio de tanta correria, nós temos um risco, né? Qual é esse risco? De viver como se tudo terminasse aqui. E muitos vivem assim, como se o horizonte da nossa existência fosse apenas o sucesso profissional, o conforto da família, né? Ter uma família, a saúde do corpo, né? Que é tão importante também, mas não é o horizonte da nossa existência. Então nós corremos o risco de viver como se tudo isso fosse o horizonte da nossa existência. E nós somos chamados, então, hoje a pensar e a lembrar que nós não fomos criados para o provisório, nós fomos criados para o eterno. Então, tudo que há de temporal e provisório não dá sentido pleno à nossa vida, porque nós somos criados para o eterno. Por isso, então, que nós precisamos aprender a viver com perspectiva de eternidade. Que exatamente é isso, olhar a vida de cada dia à luz do céu, sabendo que tudo o que fazemos, se for feito por amor de Deus, tem um valor que ultrapassa o tempo. Então, é esse olhar para a eternidade em todas as nossas ações. São José Maria, nosso padre, ele dizia assim: viver de fé é olhar para o alto, é viver com um olhar sobrenatural, é ver Deus por trás de tudo, é enxergar por trás das aparências o sentido eterno de cada coisa. Então nós somos chamados a ter esse olhar sobrenatural para todas as coisas, as temporais, as realidades diversas que vivemos, em tudo saber dar um sentido sobrenatural, olhar além. É bonito pensar que, desde agora, a eternidade já começou para nós. Não é algo que começa depois da morte. Então, muitos pensam que eternidade depois da morte. Não, para nós não. Para nós, a vida eterna ela já começou no batismo. Quando fomos batizados, nós já nos tornamos filhos de Deus. Então, por isso, a vida eterna já começou para nós. Né? Já estamos num processo como um bebê que, desde o momento da concepção, ele já é vida humana, mas ele não está no mundo ainda. Está dentro do seio, do ventre da sua mãe, sendo concebido, gerado, mas chega um momento que ele vai nascer, mas ele já é filho daquela mãe e daquele pai, já é um ser humano. E nós, desde o batismo, o novo nascimento, nós já somos filhos de Deus. Então, nós já estamos nessa dinâmica da eternidade, ainda não preparados, ou seja, ainda sendo gestados para o nascimento, né?
mas já somos chamados à vida eterna. Já somos, vivemos nessa dinâmica da eternidade. Portanto, a nossa vida já tem uma dimensão eterna. Temos que tomar consciência disso. Tudo o que fazemos, desde o trabalho mais simples até as decisões mais sérias que tomamos na vida, já toca o céu se o fazermos por amor. A comunhão dos santos, né, que nós expressamos no dia 1º, celebrávamos todos os santos, e nós estamos em comunhão com eles, né, não estamos separados, então já somos membros desta igreja celeste, peregrinando, mas já filhos desta mãe igreja, né, em comunhão com eles. E aí nosso padre nos lembrava também: não há coisa alguma indiferente, tudo pode e deve levar-nos a Deus. Então, ter esse olhar, desde o instante que acordamos, contemplamos a vida, vemos o sol, vemos as pessoas da família, talvez a esposa, né, que está do lado. Então, já vê em tudo oportunidade para amar a Deus, para estar com Deus, né, e viver tudo em comunhão com Ele, com o olhar de eternidade. Então essa é a essência, né, e o espírito do Opus Dei. Santificar o trabalho, santificar-se no trabalho e santificar os outros com o trabalho. Está a essência do espírito, né, do Opus Dei, que quer nos ensinar que devemos nos santificar nas nossas ações cotidianas. Mas para isso precisamos ver como essa consciência viva, com essa consciência viva de que tudo passa, só Deus permanece. Então, mesmo o trabalho sendo um lugar ali da nossa santificação, mas a gente tem que ter consciência que tudo passa, só Deus permanece. Um dia, aí, o consultório do Juninho não vai ser mais dele, né? Quem sabe da filha, não sei se vai seguir a profissão, né? Um dia a farmácia do Vitor não vai ser mais dele, né? Enfim, cada um de nós no nosso trabalho, né? Que hoje a gente vê como algo tão importante, de fato é, mas um dia vai passar, só Deus vai permanecer, né? Tudo que temos e possuímos e construímos aqui, tudo vai passar. Então, o que é viver com perspectiva de eternidade? Pensando em tudo isso. É ter a mente e o coração voltados para o céu, mas com os pés firmes na terra. Então é importante isso também, porque tem uns aluados por aí, né, que aí querem viver desencarnados. Isso também não é cristianismo autêntico, né? Tem uma carta bonita lá do início da igreja, chamada Carta de Ogneto, que fala bem isso, né? Os cristãos vivem no mundo, casam-se, trabalham, assumem os ofícios, né, que sejam nobres, na política, na sociedade, vivem no mundo, mas não são deste mundo, são peregrinos, quer dizer, vivem com perspectiva de eternidade, mas não vivem desencarnados, nós não somos espíritos puros, nem almas ambulantes, perambulantes. Nós temos que viver com o pé no chão. Lá no início da igreja, São Paulo repreendeu um grupo que queria viver assim, né? Deixaram de trabalhar, abandonaram a família, se reuniram num lugar, ficavam o dia inteiro rezando, né? E mendigando, né? E não queriam trabalhar. E aí São Paulo foi lá, os repreendeu, falou: isso não é ser cristianismo. Se vocês não querem trabalhar, então também não devem comer, né? Voltem para casa, vão trabalhar, Cristo vai voltar sim, mas nós não sabemos o dia e a hora. Então, é no meio do mundo, é no meio das nossas atividades, com o olhar para a eternidade que nós vamos viver, esperando Cristo voltar, né? Então, não é desprezar o mundo, mas dar a ele o seu verdadeiro valor, o de um caminho, não de um destino. Nada nesse mundo é destino nosso, nos leva para o céu, as coisas temporais em si, né? Elas têm um fim em si mesma. O trabalho tem um fim em si mesmo, né? A nossa vocação, inclusive, tem um fim em si mesmo, né? Nossa vocação não ela é para nos levar à santidade, né? Então,
Nós precisamos entender isso, né, e viver isso de modo eterno, com os olhos para a eternidade. São José Maria gostava de repetir que o cristão deve ser um contemplativo no meio do mundo. Alguém que vive entre coisas passageiras, mas com o coração no eterno. Então, esse é o nosso desafio. O maior desafio nosso é como viver no mundo com o olhar nas coisas eternas. Não deixar ser tomado pelas coisas do mundo de tal forma que vivamos apenas uma vida materialista, mas também não viver uma vida espiritualizada de tal modo que desencarna do mundo. Como? Como conciliar as duas coisas? E São José Maria nos ajuda muito, o espírito da obra nos ajuda muito a fazer isso, né? Nos ensina muito a isso. Então, as coisas da terra, vistas com os olhos de fé, elas não nos afastam de Deus, pelo contrário, conduzem-nos a Ele. Aqui está algo bonito e diferencial, né, da obra e do ensinamento de São José Maria. Então, nós vamos nos santificar, não é saindo do mundo, mas olhar as coisas do mundo com os olhos de fé, vendo que as realidades temporais não nos afastam de Deus, mas podem nos conduzir a Ele, ao contrário, né, nos conduzir a Ele. Então, se a gente tem consciência disso, isso muda completamente o modo como nós encaramos os desafios da vida, que são muitos, né? Quando sofremos, quando algo não sai quando nós esperávamos, quando experimentamos o cansaço, a doença, o fracasso, se nós olharmos tudo isso com perspectiva de eternidade, tudo isso ganha outro sentido. Sabemos que não é o fim, é só uma parte do caminho. E o caminho vale a pena quando o destino é o céu, né? Então, se o nosso destino é o céu, né, então o caminho vale a pena. Vale a pena enfrentar tudo isso, vale a pena experimentar o cansaço, a doença, o fracasso, as cruzes, provações de cada dia, com paciência, resignação e amor a Deus, porque o destino é o céu. Jesus disse, em Mateus 16, 26, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a sua alma? Então esse é um perigo, né? Especialmente para nós homens, que é viver ocupados com tantas metas, com tantos objetivos, propósitos, e esquecer o mais importante, chegar ao céu, né? Eu sempre falo na homilia de casamento que estão assumindo uma missão, que é levar um ao outro para o céu, né? Então, não é dar um conforto, não é levar para a praia todo ano, né? Não é dar a melhor casa para a esposa e para os filhos, é levar para o céu, né? Essa é a missão, porque isso é viver com perspectiva de eternidade, lembrar sempre disso, né? Que a nossa missão é chegar ao céu, levar a esposa para o céu, levar os filhos para o céu. Isso é viver, então, com um olhar no horizonte. Então, São José Maria reforça, né? Não sejas tolo. É verdade que o céu é para os que são bons, mas para os que são bons e fiéis. De pessoas boazinhas o mundo está cheio, né? Mas para chegar ao céu, não basta apenas ser bom, né? Tem que ter fidelidade. Sermos também, então, fiéis. A fidelidade é o nome da eternidade na Terra. Ser fiel hoje, amanhã e depois. Fiel às pequenas coisas. Fiel nas responsabilidades que temos. Fiel na vida de oração. Fiel à esposa, os que são casados, aos filhos, ao trabalho. Fiel à palavra dada, né, os compromissos que assumimos. Fiel a Deus. Fidelidade é, então, o nome, vai dizer São José Maria, é o nome da eternidade na Terra. Como vivermos com perspectiva de eternidade? Sendo fiéis. Então, quando nós estamos sendo fiéis nas pequenas coisas de cada dia, né? Então, fidelidade, a eternidade, ela se constrói não em grandes gestos, mas na fidelidade pequena das pequenas coisas, né? Nas 1000 fidelidades pequenas, dizia nosso padre, né? É assim que se constrói a eternidade, o céu, se conquista o céu. Então, já vamos aqui
delineando, né, um caminho para vivermos com perspectiva de eternidade a nossa vida. Sermos bons, sermos fiéis, né, e olhar para as coisas temporais, né, com um olhar sobrenatural, dando o sentido sobrenatural. Outra consciência que nós precisamos ter sempre, para viver com perspectiva de eternidade, da brevidade da nossa vida e o valor do tempo, que é algo que tem se perdido muito, né? Lembra-te que vais morrer, né? Os monges se cumprimentam assim, né? Memento mori, quer dizer, lembra-te que vais morrer. São José Maria tinha uma consciência viva de que esta vida é um ensaio geral de eternidade. Ele escrevia: a vida é breve, mas larga, é suficiente para fazer-se santo, se aproveita bem o tempo. Então, aqui está algo importante, né? A vida é breve, mas ela é larga. Se aproveita bem o tempo, Deus nos dá o tempo suficiente para cumprirmos com a nossa missão, para nos santificarmos. E o tempo, então, ele é um dom muito precioso que nós não podemos desperdiçar, porque geralmente é o que mais nós desperdiçamos, né? É o tempo como um dom precioso. Vivemos distraídos, preocupados com coisas pequenas, coisas secundárias às vezes, preocupados demais, e esquecemos o essencial. Por isso, nosso padre nos exortava: não deixes para amanhã o que podes fazer hoje, talvez não haja amanhã para ti. Caminho 253. Então, não temos que deixar para amanhã o nosso dever, o nosso compromisso com Deus, né, que a nossa fidelidade, porque amanhã pode não existir mais para nós. Não é uma frase para nos causar medo, mas para nos encher de amor, né? Não percas tempo para amar, para servir, para buscar a Deus, para dizer que o ama, para fazer uma obra de amor para Ele e para com o próximo, né? Viver com perspectiva de eternidade, então, é usar bem o nosso tempo. Não desperdiçá-lo com o que não leva a nada, né? Claro, não estou dizendo aqui que nós estamos desperdiçando o nosso tempo todo, não. Claro, temos trabalhos, temos compromisso, isso não é desperdício de tempo, né? Digo aqui com coisas que às vezes a gente pode deixar para depois, para poder fazer o que é essencial, né? Então, tem coisas que estão ocupando, talvez, podem, né, se nós não vigiarmos, ocupar o lugar de Deus no nosso coração, e aí é onde a gente tem que tomar esse cuidado. Talvez, olhando a própria vida, percebamos quantas horas já se perderam, com rancores, pensando, com raiva de alguém. Já pensou? Quanto tempo, às vezes, a gente sentou no sofá, ou deitou na cama, ficou ali pensando, né, no rancor, numa raiva, remoendo um ódio contra alguém, né, fermentando um ódio dentro do nosso coração, que a gente poderia estar rezando. Oh, meu Deus, né? Sei que estás aqui, que me vês, que me ouves. Essa pessoa fez esse mal para mim, eu estou com esse ódio, mas ao invés de ficar alimentando esse pensamento, reza, fala com o Senhor, que está em todo lugar, né? Distrações, vaidades, né? Deus é tão bom que quando voltamos o coração para Ele, tudo se renova. Ele não se importa com esses tempos perdidos nossos, não, né? Um minuto com Ele vale a vida. O que importa é que vivamos, como vamos viver daqui para frente, né? Tomando consciência disso, como vamos viver daqui para frente. Então, São José Maria nos ensina, o espírito da obra também, a vivermos o nosso ordinário com os olhos do céu, né? Esse espírito da obra é uma grande escola para nós de eternidade, porque ensina a viver o ordinário com sentido sobrenatural. São José Maria dizia assim: não há caminho novo. O cristianismo, como no primeiro dia, há de viver-se como um caminho novo. É o mesmo caminho de sempre, mas vivido com um amor sempre novo. Então, o caminho é o mesmo, né? Parece meio estranha essa frase, né?
fala que não há caminho novo, mas fala que é sempre novo. Como assim? É o mesmo caminho, só que sempre novo, porque vivido com um novo amor. Então, o nosso amor pode ser renovado. Então, quer dizer, eu posso fazer um caminho, ir para uma estrada, fazer caminhada todo dia naquela estrada. Cada dia vai ser diferente. O sol vai estar diferente, as nuvens, alguma coisa que eu prestei atenção num dia, no outro eu vou prestar em outro, né? As cores das plantas, o verde da grama, ou seja, o caminho é o mesmo, mas o amor, ou seja, a disposição que eu estou naquele dia de olhar para a natureza ou para a vida, o caminho, é diferente. Quando um pai de família levanta cedo para trabalhar, por amor aos seus, ele está construindo a eternidade. Ao invés de acordar mais um dia, né? São José Maria falava, e nós no Brasil temos esse costume, né? O sextou é um dia importante, porque acabou a semana, né? Vou encontrar com os amigos, vou beber uma cervejinha, né? Fazer um churrasquinho, sextou. E o segundou é o terrível, né? Isso são os memes ali no Instagram, né? Mas São José Maria falava, né, e nós aqui também da obra no Brasil, pensamos assim, nossa, isso é feio, o segundou, né? Não, a segunda deve ser o dia com mais entusiasmo, ou seja, vou trabalhar, vou exercer minha profissão, vou me santificar no meu trabalho, vou me encontrar com as pessoas com as quais eu tenho que santificá-las, né? O que elas vão me santificar. Enfim, segundou não deveria ser terrível, mas deveria ser olhar com um olhar diferente. Obrigado, Senhor, porque eu tenho meu trabalho para sustentar minha família, para dar uma vida digna para minha família. Quantos talvez estão desempregados, né? Então, olhar diferente, né? Vou trabalhar por amor a meus filhos, por amor à minha esposa. Então está construída a eternidade quem pensa assim, né? Quando o homem luta para ser fiel ao seu matrimônio, né? Ou seja, tantas ocasiões de queda, de tentações, não, vigia, desvia o olhar daquela mulher que chamou a atenção, está lutando para ser fiel ao seu matrimônio, está vivendo com perspectiva de eternidade, está construindo a eternidade, né? Quando o homem luta para cuidar bem da sua família, para servir os outros com alegria no seu trabalho, não está bem, não acordei bem, mas vou dar um sorriso, que o outro não tem culpa, né, do meu mau humor, né, não ter acordado bem. Então a gente tem que servir com alegria. Quem busca fazer isso já está construindo a eternidade. Então, está vivendo com perspectiva de eternidade. E o que nos move a tudo isso? A buscar viver assim, com essa perspectiva? O amor. Né? O amor. O amor cristão, o amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, como nos lembra São Paulo na carta aos Romanos. Tudo que se faz por amor de Deus ganha valor eterno. Não é pequeno, é grande. Mesmo dizia para as meninas, né, semana passada, lavar uma louça, lavar uma roupa, tudo isso se faz por amor, com amor e por amor, isso é grandioso, não é pequeno, né? São Paulo dizia, o amor nunca acabará. É o amor, então, que atravessa o tempo e permanece no céu. Então, já que temos que viver com perspectiva de eternidade, todas as coisas vão passar, né? O que não passará é o amor. Então, vivendo o amor, com amor, né? Fazendo as coisas por amor, nós estamos vivendo, então, né, para a eternidade. Porque o amor é o que permanece, não acabará jamais. Por isso, nosso padre aconselhava, faze tudo por amor. Assim não há coisas pequenas, tudo é grande. Persevera nas coisas pequenas por amor. Então, tudo se torna grande quando é feito por amor. E eterno. Se hoje vivêssemos cada detalhe com essa consciência, irmãos, isso tem um valor eterno. Quantas coisas mudariam, né, se pensássemos nisso, em todas as nossas ações que vivemos hoje, por exemplo. Trabalharíamos com mais alegria, serviríamos os outros com mais paciência, suportaríamos as dificuldades com mais esperança. Então, colocar amor em tudo, isso
nos faz viver com perspectiva de eternidade. Por fim, então, a esperança, ela é a virtude que nos força também a olhar para o céu. Já falamos do amor, que é a caridade, que é uma virtude teologal, mas também a esperança. A esperança nos faz viver com perspectiva de eternidade, né? Viver com esperança. A esperança, ela é o motor silencioso do homem de fé. Ela faz com que, mesmo quando tudo parece escuro, saibamos que Deus tem a última palavra. É uma virtude muito importante. Inclusive, estamos aí no ano da esperança, né? Peregrinos de esperança. Então, a igreja nos pede nesse ano jubilar que nós tomemos consciência, né, dessa virtude tão importante e peçamos a Deus que nunca percamos a esperança, né? A esperança sustenta a nossa fé. São José Maria dizia: não te assuste diante das tuas misérias, Deus tira dela a santidade. Tem esperança, né? Olha para o horizonte, olha para o Deus que é misericordioso, que transforma todas as coisas. A eternidade, ela não é para os perfeitos, mas para os perseverantes, né? Que com esperança no futuro, nos bens futuros, né, se levantam, confiam, né, seguem em frente. E para isso a gente precisa de esperança, né? Homens que olham o céu e mesmo feridos continuam lutando, né? Quando um soldado vai para a guerra e já vê que está perdido, né? A guerra, quer dizer, o adversário tem mais soldados, ou já morreram quase todos os companheiros, e aí? Vai se entregar? Não. A gente vê, né, nas histórias de guerra que os soldados vão até o fim, né? Então, não perdem a esperança, né? Isso é viver com perspectiva de eternidade. Essa perspectiva, então, nos dá uma força moral, porque nos faz perceber que cada escolha tem o seu peso eterno. Não é indiferente ser honesto ou desonesto, fiel ou infiel, generoso ou egoísta, não. Nós sabemos que temos que ser fiéis, generosos, né? Cada ato nosso terá uma semente no tempo, né? Germinará no tempo, ou florescerá na eternidade, né? Então, as nossas boas ações, o trabalho bem feito, né? A família sendo zelada com amor, a nossa fidelidade, os frutos já vão aparecer nessa vida, no tempo, mas também vai florescer na eternidade, né? Que o Senhor nos prometeu a recompensa de tudo que fazermos de bem. Então, vamos procurar viver com o coração no céu, né? Com os pés na terra, mas com o coração no céu. O céu é o grande amor que não passa, tudo o mais é breve. Por isso, quando as coisas pesarem, as coisas da vida parecer complicadas, difíceis, nós vamos repetir: tudo passa, só Deus permanece, né? Essa frase de Santa Teresinha, né? Santa Teresa ou Santa Teresinha? Uma das duas. Tudo passa, só Deus permanece. E então, de novo, nós reencontramos o sentido, a serenidade, a alegria. Talvez a grande pergunta para nós hoje, nesse nosso recolhimento, porque o recolhimento, a meditação é para a gente pensar um pouquinho também, refletir na nossa vida. Uma pergunta: tenho vivido com o olhar no céu? O nosso olhar está para as coisas da terra ainda, para as coisas temporais. Eu vivo olhando para o céu? Ou eu me deixo absorver pelas coisas da terra, esquecendo o destino eterno da minha alma? Vale pensar, em silêncio, né, diante de Deus, como dizemos no início da meditação, Ele está aqui, nos vê, nos ouve. Senhor, que eu viva cada dia com perspectiva de eternidade, que o meu trabalho, as minhas lutas, o meu amor, as minhas alegrias e dores, tudo tenha sabor de eternidade, porque tudo é para Ti. Então, antes de concluir, vamos fazer um exame. Preparei um exame também, a partir desse tema. Exame para cada um no coração silenciar e examinar a consciência a partir da meditação de hoje. Então, começar esse exame com uma frase de São José Maria: a vida é breve, mas larga,
é suficiente para fazer-se santo se se aproveita bem o tempo. Sobre o meu olhar sobre a vida. Tenho vivido lembrando que o céu é o meu destino? Ou deixo-me absorver pelas coisas passageiras da terra? Uso bem o tempo como um dom de Deus? Ou deixo que ele escape em distrações, preguiça ou preocupações inúteis? Tenho santificado o meu trabalho, oferecendo a Deus e buscado ser justo, honesto e generoso no que faço? Sou coerente e fiel nas minhas responsabilidades diárias, nas promessas, no matrimônio, na oração, no dever, na palavra? Encaro as dificuldades com esperança sobrenatural, confiando que tudo tem valor eterno se o uno a Cristo? Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós.